Em nosso último programa, dissemos que veríamos como e por que Santo Agostinho vai integrar a falange do Espírito da Verdade, sem dúvida alguma, precedido pelos seus imensos esforços em desenvolver o pensamento ocidental a caminho do pensamento espírita. Olá! Está começando pela TV Mundo Maior mais um Filosofando, o seu programa de filosofia e de filosofia espírita, que vai ao encontro das grandes ideias pensadas ao longo do tempo numa infinita jornada em busca da verdade e do bem. Com vocês, a professora Sônia Teodoro da Silva, fundadora do CEF, Centro de Estudos Filosóficos Espíritas. Agostinho viveu no século IV, o século do crepúsculo do Império Romano. Quem já esteve em Roma e viu as ruínas do Fórum Romano, das termas, dos templos aos deuses da predileção daquele povo e de seus governantes, poderá entender as palavras do espírito Emmanuel, ele também um dia patrício romano, no livro A Caminho da Luz. O Império Romano, que poderia ter levado a efeito a fundação de um único Estado na superfície do mundo, em virtude da maravilhosa unidade a que chegou e mercê do esforço e da proteção do alto, desapareceu num mar de ruínas, depois das suas guerras, desvios e circos cheios de feras e de gladiadores. Continua Emmanuel, o imenso organismo apodreceu nas chagas que lhe abriram a incúria e a impiedade dos próprios filhos. E quando não foi mais possível o paliativo da misericórdia dos espíritos abnegados e compassivos, dada a galvanização dos sentimentos gerais na mesa larga dos excessos e prazeres terrestres, a dor foi chamada a restabelecer os fundamentos da verdade nas almas. Da orgulhosa cidade dos imperadores não restaram senão pedras sobre pedras. Sob o látego da expiação e do sofrimento, os espíritos culpados trocaram a sua indumentária para a evolução e para o resgate no cenário infinito da vida. E enquanto muitos deles ainda choram nos padecimentos redentores, gemem sobre as ruínas do Coliseu e do Vespasiano os ventos tristes e lamentosos da noite. Foi um período difícil de transição política, social, cultural, filosófica, religiosa. Personagens da filosofia como Hipácia de Alexandria e Juliano, o imperador romano considerado apóstata, viveram, trabalharam, sofreram, tiveram morte infame, pois vítimas da incompreensão e do fanatismo de sua época. Dentro deste século surgiram algumas dezenas de cristianismos, cada um dos quais afirmava ser a verdadeira e a única mensagem do Cristo. Hoje, essas poucas dezenas proliferaram em centenas e milhares de cristianismos pelo mundo. O angustioso problema de Agostinho não era, propriamente, a luta entre a carne e o espírito, como certos biógrafos fazem crer, e como, por vezes, o próprio Agostinho parece supor. Esta luta é mais um problema de juventude e que é notavelmente atenuado na idade madura. Segundo Roden, o problema central da vida do genial africano de Tagaste, e que perdurou até os 76 anos da sua existência terrestre, era o problema cristianismo ou Cristo, frente a centenas de cristianismos que o cercavam, cada um dos quais afirmando ser a única mensagem autêntica do Cristo.
Das centenas de cristianismos em litígio vigentes no século IV depois de Cristo, Agostinho, horrorizado com este quadro, viu a imperiosa necessidade de estabelecer certa unidade no meio da caótica pluralidade das teologias cristãs e o cristianismo católico romano, sob os auspícios do próprio imperador, prometia garantir uma certa unidade. Para Agostinho, a conversão oficial não era a chegada a uma meta final, era apenas uma etapa na interminável jornada evolutiva rumo ao Cristo. Estava findando a antiguidade e preparando-se a Idade Média. A nova era seria dominada pela palavra do bispo de Hipona, pois ninguém como ele tinha conseguido na filosofia ligada ao cristianismo atingir tal profundidade e amplitude de pensamento. Quando esse espírito é convocado pelo Espírito da Verdade, ou seja, Jesus de Nazaré, para compor a falange que traria o Paráclito, o cristianismo redivido, de volta à Terra, Santo Agostinho vai trabalhar todos os temas que desenvolvera quando na personalidade de Agostinho de Hipona. Porém, com a chancela da evolução realizada através dos séculos, o tempo lhe traria a maturidade e o entendimento mais aprofundados que ele tanto buscara. As respostas lhe foram trazidas às perguntas que fizera em toda a sua vida. É necessário compreender para crer e crer para compreender. Esta sua frase será ampliada e transcenderá o tempo, pois a sua compreensão será igualmente ampliada. A frase "conhece-te a ti mesmo" do Portal do Oráculo em Delfos e adotada por Sócrates, terá em Agostinho a sua metodologia. Ao findar o dia, diz ele, pergunte-se a si mesmo se tens algo a reprovar em teu comportamento. Veremos logo após o intervalo como Agostinho desenvolveu estas ideias no Espiritismo. Até já! Senhores, deixem-me falar. Eu fui chamado para emitir um julgamento em seu debate. Eu ouvirei cuidadosamente os dois lados. Julgarei com imparcialidade. Eu confio que a verdade será definida hoje. Ajude-os a unirem-se. Oficialmente abro este debate e convido o bispo Donatista Sidônio a falar primeiro. Ilustríssimo juiz, hoje falo diante dos senhores, cavalheiros, senhoras e nosso Deus. Eu poderia falar sobre religião, pecado, traição às escrituras ou história adulterada com nossos irmãos católicos. Mas hoje quero falar de um homem somente. Um sacerdote que tem sido o maior pecador entre nós. Bispo Agostinho. Será que já? Quietos! Não fiquei Quietos! calado o bastante? Quietos todos vocês! É hora de tirarmos o véu que esconde a verdade do seu amado bispo. Um homem que os levou a representar assassinos e indivíduos da mais baixa moral. Ele foi um escravo de uma ambição que o levou a procurar o sucesso através de sua retórica. Um homem de Deus, consumido por luxúria, avareza e vaidade.
e um narcisismo que o levou a adorar outro grande Deus como ele mesmo. Este debate era para ser sobre a verdade. Mas a verdade tem estado sob um eclipse por um homem. Não há pecador maior que Agostinho! O fato dele ter se tornado um sacerdote é prova que os católicos não merecem confiança! Eu escolhi não participar. Mas a partir do momento em que me tornei o tópico da discussão, é meu direito falar. Sidônio está certo. Ambicioso, pecador, narcisista. Eu fui todas essas coisas. Deus me deu uma mãe. Ela me mostrou que nada nesse mundo material vale nossa ambição. Deus me deu uma mulher. E ela me mostrou que amar é renunciar a alguma pessoa. Deus me deu um filho. Eu comecei a crer que ele foi criado à minha imagem. Então Deus o levou de mim para me mostrar que ele foi criado à sua imagem. Ambicioso, pecador, narcisista. Fui todas essas coisas. E ainda sou. Como todos somos. Como todos somos. Mas nenhum de nós está sozinho. Nunca. Nem quando estamos no desespero, amargor e escuridão. Deus está conosco. Ele é mais irmão que qualquer irmão. É mais amigo que qualquer amigo. Mais amoroso que qualquer amante. O núcleo em torno do qual gravitam todas as suas ideias é o conceito de beatitude. O problema da felicidade constitui para Agostinho toda a motivação do pensar filosófico. Uma das últimas obras que redigiu, A Cidade de Deus, afirma que o homem não tem razão para filosofar, exceto para atingir a felicidade. A questão do mal teve a sua tese desenvolvida no capítulo 5º de O Evangelho segundo o Espiritismo, sob o título O Mal e o Remédio, sintetizando as antigas elucubrações do estudo da lei de causa e efeito, mas não com o peso do sofrimento sem saída. Ao contrário, Santo Agostinho nos convoca à fé, mas aquela fé que compreende, que aceita, que reflete, que ganha confiança, pois Deus nunca nos abandona, mesmo nas piores situações a serem enfrentadas. Agostinho cai em si, quando o homem jovem e repleto de ambições e desalinho, toma a epístola de Paulo aos Romanos e cai em si. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, é o discípulo de Paulo, Erasto, quem diz as seguintes palavras: Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Manifesta-se quase por toda a parte. A razão disso encontramo-la na vida desse grande filósofo cristão. Tornou-se um dos mais fortes sustentáculos do Evangelho. Podem ler-se, nas notáveis confissões que esse eminente espírito deixou, as características e, ao mesmo tempo, proféticas palavras que proferiu depois da morte de Santa Mônica. Estou convencido de que minha mãe me virá visitar e dar conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Que ensinamento nessas palavras e que retumbante previsão da doutrina por vindoura. Essa a razão por que hoje, vendo chegada a hora de divulgar essa verdade que ele outrora pressentira,
se constituiu seu ardoroso disseminador e, por assim dizer, se multiplica para responder a todos os que o chamam. Voltamos já já. O professor José Herculano Pires comenta o seguinte sobre os evangelhos e a filosofia, bem como a filosofia espírita. Abramos aspas. Os evangelhos, à parte os seus episódios históricos, não são outra coisa senão a filosofia do Cristo, divina filosofia, que Allan Kardec soube magistralmente desentranhar dos elementos acessórios para apresentá-la em sua absoluta pureza em um Evangelho segundo o Espiritismo. Todo o grande esforço dos cristãos primitivos no plano intelectual desenvolveu-se no sentido da fusão dos evangelhos com a filosofia grega. Antes deles, já o filósofo judeu Fílon de Alexandria tentara a fusão do Velho Testamento com essa filosofia, que tem muito mais de divina que de mundana. Continua Pires, Santo Agostinho representa a culminância patrística desse esforço, com a sua cristianização do platonismo. Ao longo de toda a história cristã, os cristãos que defenderam e propagaram o cristianismo no mundo civilizado foram também filósofos. E nem poderia ser de outra forma. A crença pela crença é indefensável. Somente a crença esclarecida, justificada, comprovada pela razão, pode impor-se aos homens que pensam. No Espiritismo, a religião se firma ao mesmo tempo nas bases da ciência e da filosofia. Mais recentemente, podemos encontrar os grandes nomes do cristianismo antigo nos livros psicografados pelo médium Francisco Cândido Xavier, bem como episódios e fatos do cotidiano dos apóstolos de Jesus e de sua convivência com o Mestre. Um desses livros é o Boa Nova. Ali, as palavras de Cristo tomam forma, se ampliam, se aproximam de nós, de nossas vidas, esclarecendo nossas dúvidas existenciais, colocando os nossos corações, pacificando-os e harmonizando as nossas mentes. Igualmente o livro Paulo e Estevão, segundo Herculano Pires, é o maior romance histórico e mediúnico jamais escrito e por muito tempo contribuirá para que conheçamos a jornada missionária desses espíritos na Terra. Santo Agostinho assim se pronuncia no fechamento de O Livro dos Espíritos. Por muito tempo, os homens se têm estraçalhado e anatematizado mutuamente em nome de um Deus de paz e de misericórdia, ofendendo-o com um semelhante sacrilégio. O Espiritismo é o laço que um dia os unirá, porque lhes mostrará onde está a verdade, onde o erro. Durante muito tempo, porém, ainda haverá escribas e fariseus que o negarão, como negaram o Cristo. Quereis saber sobre a influência de quais espíritos estão as diversas seitas que dividem o mundo? Julgai-as pelas suas obras e pelos seus princípios. Jamais os bons espíritos foram os instigadores do mal. Jamais aconselharam ou legitimaram o homicídio e a violência. Jamais estimularam os ódios dos partidos, nem a sede das riquezas e das honras, nem a avidez dos bens da terra. Só os que são bons, humanitários e benevolentes para com todos, esses os seus preferidos e preferidos de Jesus, porque seguem a estrada que este lhes indicou para chegarem até ele. Para saber mais, consulte o nosso portal de estudos www.filosofiaespírita.org. Ficamos por aqui. Até o nosso próximo programa Filosofando.